Para tudo porque do absolutamente nada, o James Gunn postou uma bomba no Twitter e saiu correndo. Superman 2, ou melhor, Superman, o Homem do Amanhã, já está confirmado e já tem data de estreia. Vou te contar tudo o que a gente já sabe sobre esse filme, quando ele sai nos cinemas, a imagem que o James Gunn postou e tudo que ela revela, principalmente sobre o Lex Luthor, o quadrinho que ela pode se basear e o que acontece nesse quadrinho, a animação que ela pode se basear e tudo mais que a gente pode esperar sobre esse novo filme de Superman. E nesse simples post do James Gunn, ele revelou 3 coisas que são muito importantes. A primeira, basicamente, é o suposto título do filme, Man of Tomorrow, a data. Então a gente já tem a data, 9 de julho de 2027, e essa imagem que revela o Lex Luthor de armadura. A ideia do Lex Luthor usar essa armadura tecnológica não é recente. Ela surgiu lá nos anos 80, pré-crise, e foi reforçada em Crise nas Infinitas Terras, né, do John Byrne, uma das histórias mais clássicas e fundamentais do universo DC nos quadrinhos. E essa armadura faz muito sentido no contexto que a gente viu no primeiro filme. Lex Luthor criou o clone do Superman, o Ultraman, só que era um clone burro. E o Luthor estava lá, basicamente, na mente, dando todos os comandos do clone do Superman. Só que no fim, o Ultraman não dá conta, o clone do Superman perde, porque o Superman, além de forte, tinha um clone que era igualmente forte, mas o Superman, com a sua inteligência, consegue derrotar o Ultraman. E faz muito sentido agora o Lex não confiar mais em outra pessoa, mesmo que seja um clone do Superman, para derrotar o Superman. Então o que ele vai fazer? Vai criar uma armadura extremamente forte, com kryptonita, extremamente tecnológica. Para quem criou aqueles diversos portais para dimensões de bolso, criar uma armadura extremamente forte não é nada demais, né? Agora vamos falar sobre o título. Man of Tomorrow, em português, O Homem do Amanhã, é um dos apelidos clássicos do Superman, como, por exemplo, o Homem de Aço. Tem sim uma HQ que é chamada Homem do Amanhã, porém não é exatamente um clássico. Essa é uma HQ que foi lançada em 2020 pela DC e ela tinha como objetivo ser uma porta de entrada para novos leitores do universo, né? Então era algo que não era extremamente apegado na cronologia do Superman, que você precisaria ter lido muitas coisas antes. Nessas histórias, o Superman enfrenta o Parasita, o Lex Luthor e o Mongul. E são histórias que mostram tanto o lado super-heróico do Superman quanto o lado humano do Clark Kent. Mas não para por aí, porque nós também temos uma animação chamada Man of Tomorrow, só que diferentemente da HQ, aqui mostra um Superman em início de carreira enfrentando os vilões Lobo e Parasita. Mostra um Clark Kent em início de carreira ainda aprendendo a ser herói, inseguro e descobrindo os seus limites e o peso da responsabilidade de ser o Homem do Amanhã. Então, sendo bem honesto, por não se tratarem de clássicos absolutos e até pelo estilo de James Gunn, eu duvido que ele vá fazer uma adaptação direta de alguma dessas duas obras.